Ô pessoal, beleza? Aqui é o Kevin e presta bem atenção no que eu vou dizer agora, cara. Se você não quer depender de ninguém, se você não quer depender de governo, se você odeia esses governantes que estão aí, a única coisa que pode te salvar é uma coisa chamada Bitcoin. Exatamente esse negócio que está aqui na sua frente. E se você não sabe o que é Bitcoin, se você conhece alguém aí que fica falando de Bitcoin pra você e você não entende o que é Bitcoin, cara, nesse vídeo eu vou te ensinar, eu vou destrinchar o que é Bitcoin pra você. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples do que é Bitcoin pra uma pessoa comum que nunca escutou nada sobre Bitcoin. Eu tenho quase certeza que você vai sair desse vídeo falando, poxa, eu preciso ter Bitcoin, pelo menos algum Bitcoin na minha vida. Tá, então pra você entender aqui de vez o que é um Bitcoin, né, eu preciso explicar o que é Bitcoin, né? Se você tá aí boiando, você deve entender o que é Bitcoin e provavelmente você já até sabe o que é Bitcoin por cima. Bitcoin, ele é tipo uma moeda, tá, gente? Então, digamos aí, real, dólar canadense, enfim, todas as moedas do mundo podem ser consideradas. O Bitcoin pode ser considerado uma moeda, tá? Não é igual por exemplo, o Bitcoin não é igual ao dólar. O Bitcoin não é, sei lá, igual ao real. Mas o Bitcoin é uma moeda. E por que o Bitcoin é uma moeda, mas ele não é considerado igual ao real ou ao dólar? Por N fatores, tá? Como, por exemplo, ele não precisar de um banco central e enfim. Isso aí a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda é que o Bitcoin, ele é uma moeda que não existe fisicamente, tá? Isso aqui não existe esse Bitcoin aqui. Se você pegar um Bitcoin, né? Inclusive tem até Bitcoin pra comprar. Tem esses Bitcoins aqui, né? Físicos, mas esses Bitcoins aqui não são realmente, tá? Se você comprar um Bitcoin desse aqui, você não tem um Bitcoin, tá? Isso aqui só é feito uma coisa mais de colecionador pra você deixar ali mesmo como um enfeite, sabe? Isso aqui não é, tá? É importante dizer, isso aqui não é um Bitcoin real. O Bitcoin não existe, como eu falei, fisicamente, ele existe mais. Ele é uma moeda digital, tá? Assim, eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Mas não é a mesma coisa, tá, gente? Isso aqui tem que deixar claro. O Pix, por exemplo. O Pix, você tem real, não tem real. Mas quando você tá no Pix, quando você usa o Pix, você não tá com real físico. Tá tudo digitalmente. E o Bitcoin é basicamente isso. Não tem como você sacar Bitcoin. Enfim, é tudo físico, é tudo digitalmente, tá? E por que eu falei que o Bitcoin não é igual ao real ou ao dólar? Porque é o seguinte, por trás dessas moedas tem um banco central, né? E aqui no Bitcoin você não tem nenhuma instituição por trás do Bitcoin, por exemplo. Não tem ninguém controlando o Bitcoin. Inclusive, uma das coisas que é mais legal do Bitcoin é que você controla a sua própria moeda. Você é o seu próprio banco, tá? Quando você tem lá, sei lá, dólar ou real, você tem que deixar esse dólar ou real em algum banco. Então você tem que... quem está controlando ali seu patrimônio, as suas moedas, é o próprio banco, né? Se o banco falir, meio que você tem algumas garantias, né, ali, que dizem que você pode conseguir o dinheiro, enfim, mas se o banco falir, você vai perder o seu dinheiro praticamente, né? E com Bitcoin não. Com Bitcoin você é o seu próprio banco. Você cria lá uma carteira, você deposita de Bitcoin nessa carteira e você cuida dos seus Bitcoins, tá? Tudo que acontece com Bitcoin é de sua responsabilidade, tá? Não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma outra pessoa tem responsabilidade sobre seus Bitcoins, nenhuma outra pessoa pode acessar os seus Bitcoins, apenas você ou uma outra pessoa que tenha, por exemplo, acesso às suas chaves privadas, tá? Que a gente pode falar isso mais pra frente. Eu acho que eu tô meio que complicando aqui as coisas, mas basicamente o Bitcoin ele é todo digital. Pra efeito de comparação, hoje o Bitcoin tá valendo 350 mil reais, cara. 350 mil reais, isso aqui é muita coisa. Um Bitcoin tá valendo 350 mil reais. E pra vocês terem uma noção, um Bitcoin, sei lá, aqui em 2016 valia 1.588 reais. Então, cara, de 1.588 reais ir pra 350 mil reais é muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. E tem até um evento, né, que a gente chama de Bitcoin Pizza Day. Dia da pizza do Bitcoin. Por quê? Porque lá em 2010, mais ou menos, lá em 2010, uma pessoa em um fórum, tá? Uma pessoa em um fórum totalmente aleatório aí de Bitcoin, falou que pagaria 10 mil Bitcoins para comprar duas pizzas. E ele falou aqui mais coisas, se você quiser ler, você pode pausar o vídeo aí para ler. Mas basicamente ele falou que queria comprar duas pizzas por 10 mil Bitcoins, porque naquela época 10 mil Bitcoins valia muito pouco, tá? Que a gente só tem o histórico, por exemplo, de 2016, mas se a gente pegar ali o histórico de 2010, esse valor vai estar muito menor, tá? Esse valor vai estar muito menor. E o que acontece? Em 2010 não existia ninguém que comprasse Bitcoin por algo físico, tá? Era muito difícil você comprar algo com Bitcoin. Na real, nem existia nenhum histórico de alguém que tinha comprado. Inclusive esse aqui, esse print aqui, caracteriza a primeira transação que a gente conhece até então
de Bitcoin para algo físico, né? De você comprar algo físico por Bitcoin. E aqui, né, aqui depois ele fala que conseguiu, né, que ele fala que só quer reportar, que comprou realmente ali pizzas, as 2 pizzas, né, por 10 mil Bitcoins. Ele tirou uma foto, inclusive, aqui, né, da pizza que ele comprou. E aqui o pessoal aqui, parabenizando ele que comprou uma pizza, né, por Bitcoin. Então aqui se caracteriza até então o nosso histórico, né, que a gente tem aqui na internet. Alguém comprando de fato algo físico com Bitcoin, cara. Imagina você comprar 10 mil Bitcoins, cara. Você comprar 2 pizzas por 10 mil Bitcoins, gente. E hoje o Bitcoin tá valendo 350 mil dólares. R$1.000, me desculpa. 350 mil reais. Então é basicamente como eles tivessem comprado isso aqui vezes 10 mil, né, na realidade. Então, cara, isso aqui é absurdo. Absurdo mesmo. Hoje ele poderia estar trilionário, se pá. Não sei quanto é que custaria isso. Uma das coisas muito legais do Bitcoin também é que o Bitcoin ele é finito, tá? Ele não é infinito, não existe um número infinito de Bitcoins. Ele é um número finito. E o limite máximo de Bitcoin que existe, né, no mundo é 21 milhões. Não pode existir 21 sei lá, 1 Bitcoin. Não pode. Sabe, é só 21 milhões. E, batendo essa meta de 21 milhões de bitcoins minerados, que a gente também vai falar sobre mineração daqui a pouco, batendo essa taxa de 21 milhões, né? Essa quantidade de 21 milhões acaba, sabe? Você não pode mais minerar Bitcoin, e aí você só vai poder comprar de pessoas que já tem Bitcoin, né? Então, todos os bitcoins que você for comprar depois que bater essa meta de 21 milhões já minerados, você só vai poder comprar de outra pessoa, né? Você não vai poder comprar mais bitcoins que foram minerados, né? Isso que eu posso dizer. Então ele é finito. E por que isso é tão legal, cara? Porque é o seguinte, você não dá margem para que o Bitcoin tenha inflação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, basicamente, do que acontece com o real. Digamos que uma água custa, sei lá, R$1. E a gente tem, a gente tem, 10 mil reais em circulação, tá? 10 mil reais em circulação. Isso aqui, cara, é só uma coisa bem básica para vocês entenderem, tá? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, a gente tem uma água que custa R$1 e 10 mil reais em circulação. Ou vamos fazer até melhor, tá? Pessoa 1, ela tem R$1.000, tá? R$1.000. Essa pessoa aqui, ela pode fazer o que ela quiser com os R$1.000, tá? Então, essa pessoa aqui vai comprar coisas normais, vai comprar comida, vai comprar, reservar um valor desse pra lazer, vai reservar, um valor pra, fazer coisas, sabe? Sair com a família, vai comprar água, como eu falei, vai pagar contas, né? Enfim, ela vai fazer coisas de pessoas normais, tá? Aí, digamos, cara, que o governo vai lá e emite mais reais, tá? Então, depois que o governo emitiu mais reais, essa pessoa aqui, ela vai ter, R$3.000. Porque o governo emitiu mais reais e existe mais reais em circulação na economia, tá? Então, aqueles R$1.000 vieram R$3.000 com essa pessoa aqui, tá? Eu tenho que falar aqui, cara, que isso aqui é um exemplo bem básico que eu tô fazendo pra vocês, não é pra vocês levarem a sério, tá? Isso aqui é só pra vocês entenderem o esquema da inflação. Então, essa pessoa que comprava uma comida, ela vai comprar 3 vezes mais, porque ela tá com 3 vezes mais, né? Então, ela vai ficar 3 vezes mais, vai gastar 3 vezes mais em lazer, vai gastar 3 vezes mais na água e vai gastar 3 vezes mais em contas. A produção da água continua a mesma, tá? Isso aqui, digamos que, 1.000 pessoas compravam, 200 pessoas compravam água a R$1. Então a produção da água era para mais ou menos ali, umas 400 pessoas, vamos dizer assim. Porque a produção dela não faz exatamente para 200 pessoas. Ela faz com uma margem um pouquinho maior. Então a produção era isso, era para 400 pessoas. Então existia um custo, tá? Um custo mensal para essa produção. Então esse custo iria também, todo o custo, né, de você fazer, o pote da garrafa, você pegar a água, enfim, fazer todo o esquema, o tratamento e tal. Tudo isso já está embutido aqui no custo, tá, da água, do preço. Só que agora as pessoas estão precisando de mais água, né? As pessoas não precisando mais. As pessoas têm mais dinheiro e elas vão querer comprar mais água. O que acontece, cara? A água que 200 pessoas compravam passaram a ser, 400. Só que, assim, não foram 400 pessoas que estão comprando mais águas, tá? O que acontece é que mais gente está ganhando mais. Então, as pessoas vão querer comprar mais água. Então, não necessariamente mais pessoas estão comprando. Cara, o custo de produção aqui aumentou, porque as fábricas, né, estavam produzindo para 400 pessoas. E agora 400 pessoas estão comprando água, né? Ou 200 pessoas estão comprando mais água. Isso aqui esse custo, essa produção vai aumentar. Então, digamos que aqui a água vai para R$3, porque o custo aumentou. Então, 400 pessoas estão comprando e a produção ela tem que ser agora para, 600 pessoas, tá? Isso aqui eu só tô chutando, tá? Só mais para vocês entenderem. Então, como o preço da produção aumentou, o preço da água também tem que aumentar. Porque isso aqui, o preço não vem de graça, tá?
Então, basicamente isso. Então, quanto mais o governo ele emite reais, mais quando ele mais emite reais, fabrica reais do nada, mais as pessoas vão receber o dinheiro, né? E mais as coisas vão aumentar. E aí que começa a inflação, tá? É basicamente isso. O que eu quero que vocês tenham em mente aqui é que quando um governo, uma instituição, emite mais reais, imprime mais moeda, não necessariamente reais, pode ser dólar, pode ser qualquer outra, isso vai gerar inflação mais à frente, porque as pessoas vão ter mais poder de compra, só que as compras, né, os produtos que já estavam já com uma produção estimada por eles, né, que as pessoas normalmente compram, vão aumentar. E aí a produção vai aumentar e o preço das coisas vai aumentar também. Isso causa tudo inflação. É uma coisa bem simples aqui que eu ensinei pra vocês, tá? E por que o Bitcoin ele é tão legal nisso? Porque você não tem como mais emitir Bitcoin. Bateu 21 milhões de Bitcoin, acabou. Então o que acontece? O Bitcoin ele tem um efeito deflacionário. Ao invés das coisas aumentarem, né? As coisas vão diminuir. Por quê? Porque não existe mais Bitcoin. É basicamente isso, entendeu? Então o Bitcoin ele só tende a aumentar por conta disso, tá? Ao invés de você perder ali o poder de compra, né? Você perder poder de compra durante os anos, você vai ganhar poder de compra. Porque, como eu falei, não vai ter inflação. Então as coisas... O dinheiro aqui vai se valorizar mais. Cara, e para eu explicar Bitcoin, eu não posso explicar sem falar de mineração. E é o seguinte, cara. Existe uma coisa no Bitcoin chamada blockchain. A blockchain é como se fosse, cara, um livro gigante de contabilidade. Ela registra todas as transações. Então, sei lá, se você fez uma transferência de uma pessoa para outra, para pessoa 1 para pessoa 2, essa transação, esse meio que um extrato vai para a blockchain. Se você comprou um Bitcoin, vai para o blockchain. Então, é tudo que acontece no mundo do Bitcoin, seja transferência, mineração, comprar Bitcoin, vai tudo para blockchain. Isso permite que as pessoas confiem na transação, tá? Então aqui ó, eu entrei aqui nesse site mempool.space, tá? Qualquer pessoa pode entrar. E aqui tem várias transações, ó. Por exemplo, tem essa transação aqui que a pessoa, ó, já até coisou. Deixa eu apertar em qualquer transação aqui. Então aqui, peguei uma transação, tá? Aqui a pessoa, pelo que parece, ela fez uma transferência, tá? Então, o que acontece? Ela fez uma transferência aqui de 0,3 e pouco bitcoins, tá? Ou, por exemplo, 21 mil dólares, tá? Então, a pessoa fez uma transferência para outra pessoa de 21 mil dólares. Então, aqui eu consigo ver tudo, cara. Toda a transação, todos os detalhes, tá? E você pode estar perguntando, pô, Kevin, mas você falou também isso aqui protegia de governo, né? Que os governos ditatoriais não conseguiriam ver. Sim, mas aqui você não consegue ver para quem você está enviando e quem está enviando, né? Se a pessoa não sabe qual o seu endereço Bitcoin, a pessoa não vai saber com quem está enviando. Por exemplo, eu não sei quais pessoas foram esse Bitcoin, de qual pessoa a carteira saiu e de quem, para quem tá indo, tá? Eu não sei mesmo de quem tá sendo, porque aqui não tem nenhum identificador, tá? Inclusive o Bitcoin é bom nisso, porque não tem nenhum identificador acerca das pessoas. E assim, por exemplo, não é só esse mempool space que funciona não, tá? Eu posso, por exemplo, pegar esse ID da transação aqui, pesquisar aqui no Google, ó, Blockchain Explorer, que é um explorador da blockchain, né? Eu posso escolher qualquer um aqui, eu tenho vários, tá? Eu vou escolher esse aqui, o Block Explorer. Sei lá, não conheço, nunca acessei, mas eu vou pesquisar. Aí o que eu vou fazer? Eu copiei aquela ID da transação, né? E vou colar ela aqui, ó. Então ele vai fazer uma busca aí, né? Em vários. Então, inclusive você pode tentar aqui em vários, tá? Na Ethereum, Bitcoin Cash. A gente tá fazendo aqui na rede do Bitcoin, né? Na rede do Bitcoin. Então vê a mesma transação, tá? Eu vou ver as mesmas coisas que eu vi lá. Aqui, ó, a taxa, né? Que foi desse tanto de Bitcoin aqui. Eu consigo ver aqui, ó, o valor total, que era 21 mil, lembra? Que era realmente aquele valor? 21.816 dólares, tá? O valor pode diferenciar um pouco, porque às vezes em alguns meus corretores, em alguns lugares é mais caro o Bitcoin, em alguns lugares é mais barato, enfim, vai depender muito da corretora e da cotação que a pessoa tá pegando ali na hora, né? É aproximadamente 21 mil dólares que a pessoa tá fazendo essa transação. E aqui eu consigo ver tudo, gente, tudo mesmo, para que carteira tá indo, da onde tá saindo. Basicamente isso aqui é um livro, né? Aqui você pode ver qualquer transação do Bitcoin. E o sistema Bitcoin, ele funciona em sistema de blocos, tá? Então, cada bloco desse aqui é uma transação, tá? Sei lá, uma pessoa enviando para outra pessoa, como eu falei, ou apenas um bloco novo sendo minerado, por exemplo, um Bitcoin puro, né? Um Bitcoin novo. Um minerador é o seguinte, na mineração existe um minerador. Minerador, qualquer pessoa pode ser um minerador. Inclusive você que tá aí também me assistindo, você pode ser um minerador, tá? Só que é o seguinte, cara, qualquer pessoa pode ser minerador, mas é um pouquinho difícil, porque requer um sistema computacional muito grande, tá? O Bitcoin, ele tem um negócio chamado Proof of Work, tá? Ele funciona todo nessa coisa, o Proof of Work ou prova de trabalho, que é o seguinte, o que é esse Proof of Work? Um minerador, que pode ser qualquer pessoa, ele vai ter que resolver uma conta computacional muito gigante para resolver um bloco desse aqui.
Eu sei que é complexo, essa parte é um pouquinho complexa, mas vocês precisam entender isso aqui, pelo menos o básico, tá? Dessa parte. Então, é um cálculo muito difícil de se fazer, tá? E a pessoa lá, o minerador, ele faz esse cálculo por tentativa e erro. Então ele vai tentando e dá erro, aí vai tentando e dá erro. E normalmente essas transações levam a cerca de 10 minutos, tá? E todas essas transações, todos esses cálculos confirmam, tá? Por que as pessoas precisam fazer esse cálculo todo? Porque isso confirma com que aquela transação foi segura, tá? Então você pode ver aqui uma transação qualquer aqui e você vai ver que você pode certificar que essas transações aqui, elas foram seguras, tá? Aqui tem um bloco, tá? Você pode entrar aqui e ver que realmente ela foi segura porque um minerador fez toda essa transação, tá? Ele realmente confirmou. Então, são cálculos complexos demais, tá? Inclusive, quanto mais pessoas mineram, né? Quanto mais mineradores tem na rede, mais o cálculo fica difícil, porque são mais pessoas tentando minerar, né? Quanto menos gente, mais fácil aquele cálculo, porque as coisas precisam andar, né? Então, como se fosse o Bitcoin sempre vai funcionar, tendo muitos mineradores ou tendo poucos mineradores, tá? Sempre vai funcionar porque o cálculo ele é dinâmico. Então, se tem muita gente, como eu falei, vai ficar muito, muito mais caro você fazer esse poder computacional. Inclusive, por exemplo, para você fazer hoje uma mineração, você tem que ter, para você conseguir minerar um bloco hoje, você tem que ter muitas máquinas muito poderosas. Por exemplo, eu posso colocar aqui no Google Imagem, eu coloquei aqui, ó, farm de mineração de Bitcoin, uma fazenda, realmente uma fazenda. Então, cara, olha isso aqui. Isso aqui é uma fazenda, isso aqui é tudo feito para minerar Bitcoin, tá? Isso aqui são empresas que são próprias para fazer isso, tá? Então, cara, para você competir com uma galera dessa aqui é muito difícil, tá? E só para você ter uma noção, para você tentar, tá? Você tem que ter uma ASIC, que são de mineração, né? A gente pode botar aqui, ó. ASIC Mineração, Miner, né? Uma dessa hoje tá custando 14 mil reais, cara. Essa aqui é da AliExpress, então você vai pagar ali uma taxa. Mas assim, aqui no Brasil custa uns 14 mil reais. Uma ASIC boa custa mais que isso, tá? Então, cara, é uma porta de entrada muito grande. Existem projetos, por exemplo, como o Nerd Miner, que é um negócio bem pequeno, né? Acho que aqui eu consigo pegar. É um negócio desse aqui bem pequeno, mas que as suas chances é nula, tá? Tipo 0,00000. Ou seja, é mais certo que você nunca minere um Bitcoin nesse negócio aqui. Inclusive, eu tenho aqui em casa. É muito certo que você não minere um Bitcoin nesse cara aqui do que, enfim... É mais fácil você ganhar na loteria do que você minerar. Pronto, é isso, basicamente, tá? Mas existem projetos desses que você consegue comprar um desse aqui e tentar a sorte. Vai que um dia você minera, mas é impossível, tá? É impossível. E quando um minerador, ele ali minera um bloco, ele ganha meio que um prêmio, tá? Por realmente ter minerado aquele bloco. Por exemplo, esse minerador aqui, que minerou esse bloco aqui, ele ganhou uma taxa, ele ganhou um negócio ele ganhou um simples 3 bitcoins. Que isso aqui dá 200 mil dólares, cara. Eles mineraram esse bloco aqui, essa empresa, né? Provavelmente uma empresa, e ganhou 3 bitcoins, tá? 200 mil dólares aí por minerar esse bloco aqui. Então, cara, assim, não é fácil minerar um bloco, tá, de Bitcoin, é muito mais difícil hoje em dia. Para você minerar, você tem que ter muito dinheiro, muita bala na agulha, você vai ter que gastar muito e você, provavelmente, se você não tiver ali, fizer uma conta certa, você vai ter prejuízo. Então, mas basicamente é isso. Eu queria só explicar aqui de como funciona toda a transação, como tudo é computado ali de forma... Aqui, já foi minerado um bloco aqui agora mesmo, tá vendo? Esse cara aqui, deixa eu ver, ganhou 3 bitcoins também. O prêmio tá mais ou menos ali nesse valor, né? De 3 bitcoins, que aproximadamente eles são 200 mil dólares. Então, se você um dia conseguir minerar um bloco, você ganha uma bolada aí de 200 mil dólares, cara. E eu falei que você pode ficar seguro, né, contra os governos. E sim, você pode ficar seguro contra os governos com Bitcoin, porque ninguém, exceto você ou a pessoa que tem a sua chave privada, tem acesso aos seus bitcoins, tá? Então, com Bitcoin você não vai pagar imposto. Com Bitcoin você não pode ter as suas contas confiscadas, por exemplo, pelo governo. Se você tiver, por exemplo, um dinheiro em real, você pode ter o confisco das suas contas, como já está se aventando aí no governo Lula e como foi também, por exemplo, no governo Collor, tá? Que eles confiscaram ali a poupança de milhares de brasileiros, todos os brasileiros na realidade. E com Bitcoin você não tem isso, tá? Com Bitcoin você tá seguro quanto a isso. Nenhum governo pode pegar o seu dinheiro que tiver ali, ninguém, só você e quem tiver ali, óbvio, a sua chave privada. Que aí você tem que guardar com o máximo de coisa, né? Inclusive, esse é um dos defeitos, entre aspas, que não é um defeito pra mim, tá? Porque quem cuida dos Bitcoins são vocês, tá? Se você perder a sua chave privada, não tem negócio de esquecer minha senha, esquecer o meu e-mail, não. Quem cuida do Bitcoin é você. Se você perdeu a sua chave privada, meu irmão, acabou. Não tem jeito de recuperar ela, tá? A não ser que você relembre ela, mas é muito difícil porque são várias palavras, né, que você tem que memorizar.
Tem gente que até que memoriza aí, tá? Mas é muito difícil. Eu posso até fazer um vídeo à parte, inclusive eu vou fazer um vídeo à parte de como ter uma carteira Bitcoin, como comprar Bitcoin. Eu tô pensando em fazer isso certinho pra vocês, mas hoje aqui é mesmo só pra demonstrar o que é Bitcoin pra vocês, pra introduzir vocês a esse mundo, porque, cara, é muito importante ter Bitcoin. Como eu falei, nenhum governante, nenhum presidente, nenhum ministro do STF, nenhum político vai ter acesso aos seus Bitcoins. Isso aqui é a porta de chave para o mundo, cara. Se você tem Bitcoin, você pode comprar dólar, por exemplo. Se você tem Bitcoin, você pode comprar, sei lá, euro, por exemplo. Se você tem Bitcoin, você pode ficar no Bitcoin para sempre. E, cara, os caras que ficaram no Bitcoin desde o lançamento do Bitcoin hoje estão milionários. Milionários, você tem noção disso? O cara que comprou Bitcoin, sei lá, aqui eu só tenho o histórico máximo aqui até 2016. O cara que comprou o Bitcoin em 6 de maio de 2016, hoje tá, cara, milionário. Se o cara comprou aqui 2, 3, 4 Bitcoin, eu posso até botar aqui, ó, 4 Bitcoin, cara, olha só quanto custa em reais. Cara, é absurdo, tá? Então, se um Bitcoin tá custando 350 mil reais, cara, imagina os caras aí que tem gente que tem, tá? Os 10, 20 Bitcoins na carteira, que acreditou no projeto lá no início e foi juntando. Cara, isso aqui é absurdo. E isso aqui, o Bitcoin é uma forma de você se proteger contra ditadores, se proteger contra o governo, cara. E como eu venho falando em todos os vídeos, cara, não confie em governos e em políticos, tá, cara? Não confie em governos e não confie em políticos. Isso aqui é uma coisa que eu tô tentando deixar pra todos os meus vídeos, cara. Inclusive, eu acho que eu tô até sendo chato nisso. Falando nisso, é que não confie em governos e em políticos, gente. Não confie. Porque isso aqui... Governo e político, eles estão ali pra ter mais poder, pra ganhar o deles, pra roubar da sociedade. O que você pode fazer é se proteger desses caras aqui. Investindo, comprando Bitcoin, por exemplo, que eles não têm acesso, eles não têm como confiscar os seus Bitcoins. Inclusive, um grande cara conhecido no mundo dos Bitcoins, do libertarianismo, é o Daniel Fraga. Vocês podem pesquisar um pouco mais acerca dele, mas basicamente ele travou ali meio que uma briga com políticos, até que um dia ali esses políticos entraram na justiça, ganharam, e na realidade o Daniel Fraga pegou todos o patrimônio dele, tudo que ele tinha, comprou em Bitcoin, deixou 20 reais, acho que foi 20 reais ou 5 reais no banco dele, e quando foram confiscar lá o dinheiro dele, né, porque tava na justiça, ele perdeu, foram confiscar os bens deles, ele só tinha 5 ou 15 reais na carteira. Então esse cara aqui tá sumido hoje em dia, tá? Ninguém sabe sobre ele hoje em dia, mas ele foi um dos caras que lá no começo comprou Bitcoin, confiou em Bitcoin. Vocês podem até entrar no canal dele do YouTube. Então é esse a minha mensagem que eu quero passar em todos os vídeos, cara. Não confie em governo e não confie em políticos. Bitcoin é uma boa saída para você fazer isso, tá? Nesse vídeo eu dei uma breve explicação do que é Bitcoin e do porquê você tem que ter ele, tá? Lógico, você pode comprar o Bitcoin esperando a valorização dele, mas eu acho que a principal coisa do Bitcoin, cara, é você não conseguir ser roubado por ninguém, nem por políticos, nem por pessoas mais poderosas. Você tá no controle do seu dinheiro. E isso aqui é uma das coisas que me fazem ter Bitcoin hoje, tá? Não é pela valorização, é lógico que eu espero que tenha valorização, porque como eu falei, o Bitcoin é deflacionário, tá? Comprem nesse sentido de você ter o próprio poder do seu dinheiro nas suas mãos, tá? E não depender de ninguém, porque essa é a primeira coisa também que eu falo em todos os vídeos. Não dependa de ninguém, apenas dependa de você mesmo. Então esse é o recado que eu quis falar aqui pra vocês. Bitcoin é o futuro, tá? Não é o futuro, na realidade está sendo presente. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.